esse vídeo vai ser complemento ao exercício do cavalo. Agora, para a gente treinar um pouco uma cena com mais movimento das que a gente já tem feito, para fixar melhor e praticar os conhecimentos de gestual, né, de energia em um desenho. E recomendo também vocês fazerem vários estudos desses bem rápidos, né? De 10 a 15 é um estudo bom. Se vocês conseguirem fazer 1 ou 2 por dia até o nosso próximo módulo e também conciliar isso aos próximos vídeos que são de figura humana, é uma boa prática, né? Vocês vão ver uma evolução muito boa no trabalho de vocês. Então, eu peguei esse exemplo, essa referência. Vocês podem pegar referências similares ou usar a mesma e procurarem outras referências de outros animais, né? Cachorros, camelo, gato. Mas tentem pegar animais em que o pelo não esconde muito a forma, né? A gente está querendo buscar bastante essa forma tridimensional, essa coisa de algo, de simplificar essas formas bem duras, né? E em perspectiva, para a gente exercitar a simplificação com a caixa. Uma coisa que está meio torto o papel ali, ó. Tá em... tamanho quadrado? É. Então, começando com a caneta 01, eu vou fazer o mesmo conteúdo a mesma exploração que a gente fez. Vou fazer um estudo pequeno, uma thumbnail, né, um estudo rápido pequeno aqui, pegando a pose geral dele, e vou construir umas caixinhas bem sólidas para vocês verem o pensamento. Depois eu vou fazer o desenho um pouco maior e aí mais refinado, né, com mais sutilezas, e finalizar com marcadores, como a gente tem feito até aqui, para também exercitar aquele conhecimento de luz e sombra que a gente tem falado. Então, fazer um gestual bem rápido, né? 30, 40 segundos. Então, peguei uma fluidez geral das patas, do corpo dele todo. Vou construir umas caixinhas, então. Vou pegar uma 03 para construir com peso de linha mais forte, para vocês verem. Mas vocês não têm necessidade de fazer isso, né? É só para ficar mais didático, eu vou trocar a caneta aqui. Então, a cabeça. Vou botar uma caixa onde eu vou agrupar tudo. Quando eu fizer o desenho maior e mais refinado, eu me preocupo em colocar sutileza. Mas então a caixa da cabeça tem essa perspectiva. O pescoço eu posso quebrar como um cilindro, ou posso fazer uma caixa. Eu vou fazer um meio termo aqui. Uma caixa com faces mais arredondadas aqui, ó. E a gente vê que o pescoço vem lá de trás aqui, né? Mas eu vou deixar aberto assim. Esse aqui é o topo do nosso cilindro. Do nosso cilindro caixa aqui. Beleza? Aqui a gente tem uma caixa, né? Meio que essa região do que seria o ombro, onde ele tem a escápula, onde ele tem o peito. Eu vou simplificar também como uma caixa, só para pegar essa forma geral do corpo todo, né? E se a gente for ver animais quadrúpedes, todos têm essa mesma estrutura, né? Todos os quadrúpedes têm essa estrutura óssea. A diferença, né? A diferença entre um cavalo, uma vaca, um felino, um cachorro, um canino, é como as proporções disso, né? Por exemplo, um felino costuma ter o esqueleto bem fino, bem magro, né? E a cabeça costuma ser a parte óssea maior. Um cavalo, a parte óssea maior costuma ser o quadril. Um leão, né, que ele tem a parte óssea mais larga no ombro. Então, cada animal vai ter as suas proporções diferentes. Mas, em partes ósseas, falando de osso específico, é a mesma coisa para todos. Então, estou explorando aqui as caixinhas, né? Ele tem essa parte da pata aqui que vem para frente, parte do braço, que seria o nosso braço. Essa dobra aqui em perspectiva. Vou construir essa caixinha assim. O outro braço dele, né, tá bem esticado. O que seria o nosso osso do braço, tá bem esticado.
Aqui é o casco em perspectiva. Então a gente tem o casco lá no chão. Essa perna aqui, né, ela também tem uma perspectiva bem difícil assim de pegar, de construir, mas a gente vai com calma, a gente faz a caixinha. A perna dele de trás aqui, traseira, tá vindo a perspectiva, né, ela tem um escorço para frente. É um escorço sutil, porque ela tá distante, mas ainda assim achata bastante a forma da perna dele. E aí tem o casco aqui, que a gente pode construir com mais sutileza depois. E ele tem essa perna aqui bem curva, né? E ela fica bem achatada, bem flat, bem 2D pra gente, porque ela tá bem de lado. E ela tá distante, a gente não precisa se preocupar muito com ela, né? Mas só marcar que ela vai acabar mais ou menos por aqui. E aí ele tem o rabo dele. A gente não precisa construir, né? É mais uma região de pelo. As orelhas são bem fininhas, bem fluídas, a gente não precisa construir, né? São bem pequenas também, por agora a gente não precisa. Mas um estudinho assim, né? Já tá super legal de vocês fazerem, né? Demorou mais ou menos... esse vídeo tá com 5 minutos, demorou mais ou menos uns 3, 4 minutos para fazer esse estudo aqui, né? E a gente pode, para revisar, passar um marcador aqui. Escolher um lado, né, que a gente vai sombrear. Então, por exemplo, eu quero sombrear esse plano frontal aqui. Só para a gente ver um pouco como essa forma vai ficar finalizada, né? Então eu vou pegar esses planos frontais e vou botar uma sombra para a gente ver só como algo simples, que foi construir essas caixas em 4 minutos, já dá uma leitura gráfica quando a gente agrupar essas sombras. Certo? Então vou botar um valor aqui no rabo também. Beleza? Então façam um estudinho assim, passem o marcador. Vejam o poder disso, né? 4 minutos a gente já consegue ter toda a perspectiva certa, uma direção de luz e sombra correta. E agora a gente vai para o nosso mais refinado, que a gente vai fazer com mais calma e com mais sutilezas, né? Do que só quebrar as caixinhas e tal. Então, vou fazer o mesmo processo que a gente tem feito aqui. Vou pegar uma caneta mais fina. Esse aqui é um 03. Vou pegar um 01 para o gestual, né? O gestual eu não quero que apareça muito. Percebe como eu estou segurando a caneta bem longe. Eu quero a fluidez do meu ombro, né? E uma linha bem suave. Nesse estágio eu penso um pouco nas caixas que eu construí, que a gente estudou ali, né? Mas não é o objetivo. A caixa é uma ferramenta, como a gente vem falando até aqui, né? Uma ferramenta para nos ajudar na observação, nos ajudar a observar coisas em perspectiva. Então estou pegando o movimento do pescoço dele, o movimento dessa caixa maior que a gente construiu. Ele tem uma inclinação bem forte no tronco dele, no corpo. Os ossos dele, né, como é um animal com pouco pelo, com um pelo bem ralinho, a gente consegue ver muito das partes anatômicas. E por isso é legal pegar esses animais com menos pelo para estudar, né? A gente consegue ver bem a fluidez do músculo, da anatomia.
Lembrando que o meu gestual, eu posso gastar um tempo maior procurando essas sutilezas, e o gestual é meu momento de errar, né? O gestual é meu momento de colocar uma forma rápida, simples e leve, para eu errar rápido e ver o que eu tenho que ajustar, o que eu tenho que cuidar quando eu for refinar, certo? Então, por exemplo, uma coisa que eu já vi aqui que eu errei foi um pouco a orelha, eu deixei ela muito larga. Talvez a cabeça eu tenha feito muito alta, ou isso aqui eu tenha feito muito baixo. Acho que eu fiz a cabeça muito alta. Então eu posso vir aqui e corrigir isso. Parece um monte de risco agora, mas quando a gente vier com o peso de linha mais confiante, esse gestual vai sumir, né? Quem tem medo de riscar muito assim nessa etapa e tal, pode fazer essa etapa, essa exploração com lápis, mas eu recomendo pegar essa prática com caneta. Estou ajustando aqui coisas que eu errei no gestual, né? Ele tem essas articulações redondinhas que eu estou simplificando como esferas. Estou colocando ali algo para marcar, né? Talvez eu tenha feito isso aqui um pouco comprido, mas é algo que eu consigo voltar e reforçar, né? Ajustar qualquer coisa. Dar uma refinada aqui. E vou refinar um pouco a cabeça agora, certo? Então, pensando nas caixas, né? Pensando nessa estrutura que a gente construiu, vou buscar uma caixinha ou uma caixinha mais arredondada, né? Para pegar essas partes importantes de representar, que isso é um potrinho, né? Tem um cavalinho mais jovem. Ele vai ter os seus pontos de referência mais suaves, né? Mais redondinhos. Então ele não tem aquela parte da mandíbula do cavalo adulto tão reforçada quanto o que a gente usa de referência para o nosso estudo de rosto de cavalo. As partes do corpo são bem mais suaves. E a gente quer reforçar isso, né? Então a gente pensa na caixa como uma construção simples, base. A gente usa outras construções, né, como o cilindro, a esfera que eu usei nas articulações dele aqui, para encontrar. E aí, com calma, resolve as formas grandes. Com calma, a gente vai resolvendo as formas médias e pequenas.
Então aqui a gente consegue visualizar, né, esse plano lateral do rosto dele. Aqui vai ter uma mudança de ângulo. Ele tem um pouquinho de valor aqui nessa inserção da mandíbula, mas ele tem um pelinho que desce aqui, deixa isso aqui mais redondinho, mais suave. Ele tem algumas sutilezas aqui, o pescoço dele desce aqui para baixo. Ele tem essa região do peito, essa região do ombro. Essa região aqui do cotovelo, né, do braço. Eu tô vendo que eu fiz o meu um pouco mais baixo quando eu fiz o gestual, mas esse é o momento, né? Agora eu venho aqui e consigo ter confiança nesse traço que eu tô botando. E aí eu posso, se eu quiser, vir com o meu 03 ou meu 05, ou que eu tiver o peso de linha maior aqui, que eu deixei cair. Vou pegar um 08, 05 aqui. Então, defini um pouco das formas que eu já tenho mais certeza, né? As formas médias, com a sutileza. Fazendo o tronco do potrinho aqui vindo para trás, em perspectiva. Conforme eu defino isso, eu consigo refinar um pouco mais meu gestual, né? Consigo observar melhor os ângulos, usar esse meu conhecimento de perspectiva, de forma 3D, para observar melhor, enxergar melhor essas mudanças de forma aqui. E isso é fazer muito, né? Fazer com calma e fazer muito desse exercício. Como os outros e o que a gente tem conversado até agora, quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar cada vez que vocês tentarem isso. E o legal é que é uma prática rápida, né? Então dá para melhorar nisso aqui bem rápido. É uma prática rápida, mas com calma. Então, não é também para sair correndo e tentando resolver super rápido, né? Tem que ter uma calminha aqui nesses momentos. Então, já estou pegando aqui essa perspectiva. Ao invés de pensar em puramente caixa, né, que a gente construiu aqui, eu estou pensando já um cilindro em perspectiva aqui. Né? Eu peguei uma caixa e arredondei, mas o pensamento de caixa ainda está presente. Lembrando de resolver o desenho como um todo.
A orelha do potrinho tá meio dobradinha assim. Então, um corpo completo, um pouco mais demorado do que só o rosto, mas é um estudo legal para a gente treinar essa capacidade, né, de desenhar e resolver o todo. Tem bastante sutileza nessa região aqui da articulação. Eu consigo ajustar bastante isso com o peso de linha. E o casco tá com uma perspectiva bem forçada aqui, ó. Então eu tenho que pensar um cilindro, né, ou pensar uma caixa com uma perspectiva bem forçada. E depois eu posso vir com um pouco de sombra, quebrar um pouco melhor essa caixa, construir um pouco melhor isso aqui, para mostrar todos esses volumes aqui. Fiquem à vontade, né, nesses estudos de caneta para rotacionar o papel assim, conforme vocês se sentirem mais confortável. Na pintura, né, vocês não desenhando a carvão, vocês não conseguem fazer isso, mas a caneta é um pouco diferente, né? É uma ponta fina, é um pouco mais definitivo, às vezes tem que fazer alguns traços menores, principalmente no sketchbook, né? Vocês não estão desenhando algo vertical.
Então é ok, né? É encorajado girar o papel assim, para achar o ângulo mais confortável para o braço. Já estou colocando um peso de linha um pouquinho mais final aqui. Tem coisas que, por exemplo, aquela pata lá do fundo, né? Ela é importante, mas eu vou querer usar um peso de linha bem mais leve, bem mais sutil, né? Pro meu resto. Posso ver como ajustar ela aqui. Ela vai sair mais ou menos aqui. E ela tem essa mudança de ângulo aqui, o casco aqui. Quando essa perna passar na frente dessa aqui, ó, eu vou querer reforçar muito mais o peso de linha dessa frontal, para não gerar dúvida para o meu espectador, né, do que está na frente. Então, quando a gente cria essas sobreposições com peso de linha, quando a gente cria sobreposições de forma, a gente ajuda o espectador a entender a tridimensionalidade do nosso desenho. Mesma coisa essa linha aqui da pata. Mesma coisa essa linha do cotovelo. O rabo lá atrás eu não preciso me preocupar muito, né? Como é algo super orgânico, fluido. E agora eu vou vir com o meu marcador e vou colocar alguns pontos, agrupar alguns pontos de sombra, alguns pontos de valor que vão me ajudar, e depois eu venho de novo com a caneta um pouco mais fina para fazer só aqueles pequenos toques, né? Mas então o marcador me ajuda a colocar algumas sutilezas e testar alguns pontos de sombra. Então agrupar aqui a orelha. Dar um pouco mais de forma para essa região do pescoço, a inserção com a mandíbula. Essas pequenas coisinhas de pele que ele tem de pelo e tal, eu posso usar um marcador aqui para indicar, né? Se eu colocasse uma linha preta, ficaria muito pesado, ficaria excesso de informação, talvez iria guiar o olho do espectador para o lugar errado. Com o marcador eu consigo fazer isso de uma maneira mais sutil, né? E consigo testar também. Então, se eu boto um marcador e fico muito fraco, pô, depois eu vou lá e coloco um tom mais forte, ou eu coloco o peso da caneta ali. É um jeito legal de testar, né? Vou usar para agrupar certas partes que eu não quero que as pessoas olhem. Modelar a região aqui do braço, a região da escápula. O próprio pelo do cavalo, ele tem um material diferente, né? Das coisas que a gente tem estudado até aqui. Ele vai se comportar de maneira diferente do que a bolinha branca, que vocês estudaram nas esferas, né? É um material diferente. Ele tem um material diferente da pele humana, tem um material diferente do cascudo que a gente estudou. Então a gente tem que observar um pouco, mas também simplificar isso.
Porque ele tem muita mudança de valor local e muita mudança por ele ser reflexivo, né? O pelo ele tem uma cerinha reflexiva que, que vai criar uns brilhos bem fortes. Então a gente tem que ver aonde que a gente quer nos guiar por qual valor, ou a gente quer usar a sombra para controlar essa informação, né? Esse braço aqui atrás, eu vou sombrear para destacar o braço da frente. Então é uma direção de arte que eu fiz, né? Estou modelando essas articulações dele. O casco. Se eu quiser jogar isso aqui em sombra. Também gosto de segurar o marcador meio longe, né? Para ter esse... não pesar tanto, não fazer tanta força. É bom deixar a mão relaxada, né? Para não ter dor de praticar e tal. Se vocês praticam e começam a ter muita dor no pulso, é sinal que vocês estão segurando muito tenso o lápis, muito tenso a caneta. Então, segura longe, dá uma relaxada. Presta atenção nesses aspectos, né? Para não ter uma lesão na mão com o passar do tempo. Então, refinando o desenho como um todo. Posso vir agora e colocar informações adicionais onde eu acho necessário. Então, algumas achuras. O focinho dele é bem preto aqui, tem bastante informação que a gente não trabalhou ainda. Então esse tipo de informação bem pequena, né, bem detalhe, embora muito importante, a gente deixa por último, né? A gente quer resolver o todo.
Se eu quiser destacar mais com preto, eu vou pegar o meu 0,5. Lembrando que eu também quero que a minha Ashura ela tenha fluidez, né? Então eu uso a Ashura também guiando o olho do espectador. Não peso demais certas áreas que eu não quero que o espectador olhe, né? Ou se distraia do resto do desenho. Então aquela área ali eu acho que já está bem resolvida. Eu vou partir para refinar um pouco essas outras áreas de inserção, estudar, né, fazer uma análise de forma com a minha Ashura dessas mudanças de músculo, de pele aqui. Então a Ashura serve como essa maneira de estudar e pensar a tridimensionalidade disso, né? A minha Ashura é como se eu fosse como se eu estivesse passando por cima daquela forma ali, como se eu fosse uma formiga caminhando por cima daquela forma. Eu tenho que modelar aquilo, né? Encontrar o 3D, a dobra daquilo. O casco aqui eu tenho que dar uma refinadinha, né? Fechar um pouco a silhueta dele. Peguei o 0,5, pesei um pouco a linha ali. Vou botar umas achuras. Né? Quando eu peso ali, eu boto o olho do espectador para lá, né? É aquilo que eu estava falando de, decidir que eu quero guiar o olho do espectador para lá. Eu quero guiar um pouco para cá também, vou colocar algumas achuras pesadas nessa pata aqui, que é um ponto importante. Essa pata da frente é um ponto bem importante também. Então a gente vê como o espectador, né, o olho, nosso olho mesmo, viaja para esses pontos com mais contraste. E a gente consegue abstrair bem aqueles nossos riscos iniciais, né?
Se eu quiser vir aqui com a minha 01 de novo, fazer pequenas achuras, pequenas informações de volume, posso continuar refinando isso, né? Dando cada vez mais informação. Mas já está num ponto que é ok de parar. Já gastei um bom tempo, né? Analisando a forma, estudando a forma dele. Vocês podem gastar por aí 30 minutos em um estudo mais completo, 40 minutos. E equilibrar com os estudos mais rápidos, né? E esse estudo da caixinha, ele é a base disso, né? Ele é o nosso estudo de forma inicial, estudo de forma principal, né? Se a gente consegue fazer as caixinhas e iluminar bem, a gente tem uma boa parte do desafio vencido. Depois é ter um pouco de calma, observar as formas menores, né? E gastar um tempo refinando, estudando essas formas menores. A gente vai observando essas curvas naturais, essas coisas da natureza, né? Que a natureza evoluiu milhões de anos para chegar nessas formas funcionais. E isso coloca no nosso cérebro um senso de design, um senso de beleza e de fluidez, que a gente consegue depois exagerar nas nossas pinturas, né? E encontrar nos nossos trabalhos. Por isso é tão importante estudar essas outras coisas, né? Beleza? Acho que tá um nível ok, nível bom de resultado. Qualquer dúvida, mandem no chat. Façam uns 10 a 15 exercícios desse nível também para esse mês. E eu espero que tenha ajudado vocês, né? Continuado nessa jornada de evolução. Confiem no processo, vão com calma, né? Não se desanimem. Se o desenho de vocês não tá bom, faz parte errar, faz parte voltar, refazer o mesmo desenho, como sempre. E até mais. Abração.